Sejam bem-vindos a mais um episódio Intersecção. O assunto de hoje acredito ser necessário. Se bem que não estamos em um momento eleitoral, talvez seja por isso que seja tão importante a gente falar sobre esse tema nesse momento que não está tão acalorado. E o tema é o Evangelho e política, como deveriam dialogar. E junto comigo aqui está o Eliezer. Tudo bem, Eliezer? Opa, tudo bem, Guilherme? Tudo tranquilo. É um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre esse tema. E é um tema que eu acho muito pertinente. Não gosto da frase que diz que tem algumas coisas que não se discute. Eu acho que tudo se discute, né? E já vou passar aí a bola até para o nosso convidado, Cecílio Fernandes, que vai se apresentar e responder aí para nós se tem espaço, né, se discute esse tema na perspectiva cristã, política e fé. Nós não vamos aqui ficar tomando partido de um lado, de outro, não sei o que e tal. Queremos falar sobre isso, porque nós consideramos que esse assunto é de suma importância e é uma pena que as pessoas estejam, inclusive, perdendo a vontade de falar sobre coisas tão importantes. E aí, Cecílio? Se apresente aí, pessoal. Bem, Guilherme, muito prazer estar aqui com vocês, participando aqui do podcast, em um tema que eu considero que é de uma importância espetacular. Afinal de contas, nós que professamos fé em Cristo, temos visto ao longo dos últimos anos um envolvimento muito próximo entre a igreja e a política. Bem, deixe-me apresentar rapidamente. Eu me chamo Cecílio Fernandes, estou prestes agora a completar os meus 40 anos, sou casado com a Leia Fernandes, tenho 4 filhos e atualmente vivo aqui em Portugal. Deus me deu a alegria de nascer em uma família cristã. Meu pai foi um grande pastor e missionário no Brasil nos anos 80, 90, o missionário Cecílio Fernandes, e nasci em um berço neopentecostal, que durante muitos anos, já naquele período, teve bastante envolvimento política e igreja. Depois, tive a oportunidade de estudar relações internacionais, onde também há bastante envolvimento e estudo acerca da política, de como a política influencia no dia a dia, não apenas da igreja, logicamente, mas da sociedade como um todo. E Deus tem nos dado oportunidade, ao longo desses anos todos, de conhecer, estudar. E desde os 18 anos, eu tenho trabalhado ativamente no ministério pastoral também, tendo tido a oportunidade de trabalhar tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto no Peru como pastor, e ter vivido, não apenas estudado, mas vivido de perto essa relação entre igreja e política. Por isso, acredito que, sem dúvida nenhuma, se discute sim. Se discute com respeito às opiniões divergentes, mas se discute política, se discute religião, se discute até futebol, mesmo para aqueles que não acreditam que o Flamengo é o melhor time do mundo. Mas eu respeito a opinião de todo mundo e sei que uma boa discussão, mas feita de forma educada e equilibrada, tem mais a ganhar do que a perder. Cecília, a gente sempre ouviu dizer que quando une Estado e religião é uma coisa que não dá certo. Ok, talvez aí seria até um outro tema, mas a questão, existe espaço na igreja ou entre os cristãos para poder se praticar política partidária, especificamente falando? Até que ponto isso pode ser bom ou a que ponto isso pode ser nocivo para a fé? Eu acredito de verdade que a primeira coisa que nós precisamos fazer nessa discussão é conseguir separar a igreja como instituição das pessoas que formam a igreja. Porque acredito que, como defensor do reino de Deus, eu tenho que estimular a igreja a ser politizada. E ser politizada não é estar casada com a política, mas é ter entendimento e senso crítico
da política que está regendo determinada situação. Porque, na verdade, olha, vou ser bem sincero, tudo na vida é política. Existe política no governo, mas existe política até nos nossos relacionamentos diários, política nas nossas amizades, política entre amigos, marido e mulher. Existe política em todo canto. Agora, é a forma como se lida com ela é que vai dizer a importância ou o como ela está sendo desvirtuada da sua razão. Tendo dito isso, eu acredito que quando eu defendo o reino de Deus, eu também defendo que o cristão deve ser politizado e o cristão como cidadão também deve, por que não, pensar na possibilidade de se envolver na política. Se envolver em todos os... Como? Na política partidária? Ou só o cidadão, sim. O cidadão cristão, ele tem o direito de se envolver, inclusive, em política partidária. É o que eu estou a dizer. Temos que começar diferenciando o que é o cidadão cristão da igreja como uma instituição. O cidadão cristão que faz parte dessa igreja, ele precisa ser politizado, e aí a igreja como instituição precisa estimular a politização da pessoa. A pessoa precisa ter conhecimento dos polos, das ideologias. A pessoa pode, inclusive, ter a sua escolha. A pessoa pode ter o seu partido, a sua ideologia. Eu não vejo qualquer problema com isso. E acredito, inclusive, que o cristão, como cidadão, ele tem que estar envolvido em todas as áreas da sociedade. O cristão tem que estar envolvido nas artes, o cristão tem que estar envolvido nos esportes, o cristão tem que estar envolvido como profissional liberal em várias áreas, em todas as áreas, e o cristão também, por que não, envolvido na política, sim. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Então, precisamos estar em todas as ramificações da sociedade, incluindo a política. Porém, dizer que um cristão deve estar envolvido em política, ou dizer que ele pode, caso queira, estar envolvido na política, não é a mesma coisa de dizer que a igreja, como instituição, deve estar envolvido com a política. Você falou, então, que o humano, o ser humano, ele é um ser político, não tem como ele desvincular, não tem como desvincular disso, né? Vemos que muitos cristãos, dominados evangélicos e tudo mais, eles têm se envolvido na política e, aparentemente, o resultado não tem sido tão legal assim como a gente esperava, de pessoas que pensam um pouco fora desse... que tentam olhar por todos os movimentos, as pessoas que estão fora da igreja. Como é que você acha que o que você acha que o cristão, ele deveria, quando entrando na política, o que ele deveria defender? Pronto, eu acredito que a pergunta está mais elaborada assim, não sei se você conseguiu entender, mas o cristão na política deveria defender quem? A igreja, a Bíblia, como a gente tem visto, ou deveria defender até mesmo situações que não fazem parte da sua fé? Então é assim, vamos lá. Um cristão, quando entra na política, ele pode, sem dúvida nenhuma, deve carregar consigo os seus princípios cristãos. Princípios como honestidade, fidelidade, generosidade, amor. Esses são princípios que Jesus ensinou e que não podem estar desassociados da vida de um cristão. Vou dar um exemplo. Há muito tempo atrás eu conheci um advogado que ele pegou algumas causas de bandidos confessos. E ele era pastor. Mas bandidos confessos, estupradores, assassinos, pessoas que confessaram, não, eu estuprei, eu matei. E aquele pastor advogado pegou a causa dessa pessoa. Vamos citar apenas um único caso. E questionaram ele, falou, olha, você como pastor, você acha que é justo, por exemplo, você pegar a causa de um estuprador e lutar para que ele seja solto?
Não é um pouco incoerente? Talvez você tenha que mentir, ou tenha que defender algo errado. E a resposta na altura do pastor foi: não, eu sou pastor na igreja, aqui eu sou apenas advogado. E está aí um preceito que eu não concordo. Porque eu tenho que ser pastor ou cristão, vamos esquecer o cargo. Eu tenho que ser cristão em qualquer lugar que eu esteja. Eu tenho que ter o princípio do cristianismo no meu coração se eu estou no culto de domingo à noite, ou se eu estou no meu trabalho, ou se eu estou com a minha família, ou se eu estou na roda com os amigos, ou se eu estou na política. Eu não posso criar alter egos, eu não posso criar personalidades ou personagens. Eu não posso ser um na igreja e outro fora. Eu não posso ser um na igreja, no púlpito, eu sou um, no palanque eu sou outro. Não, de maneira alguma. Então, um cristão que entra na política, primeiro ponto, ele tem que carregar os princípios do cristianismo. Porque o que faz diferença no mundo são os princípios de Jesus. Só que, quando os cristãos hoje em dia entram na política, você não percebe princípios cristãos. O que eles levam são pautas morais. Você não vê a pessoa, e é por isso que de vez em quando estoura escândalo. Escândalo do pastor com o dízimo na cueca, com a propina na cueca, melhor dizendo. É o outro que vende os votos da ovelha pela laje, é outro que ganha uma fazenda, 1 milhão, 2 milhões, em troca do apoio político. São eventos cristãos realizados para que os políticos vejam que há capital político e tudo, negociatas e tudo mais. Pronto. Só que aí, os princípios da generosidade, fidelidade, amor, perdão, isso tudo é posto de lado e abraça-se uma pauta moral. Porque a pauta moral é que mexe com a cabeça dos cristãos. Então, quando o cristão entra na política, ele entra para bater em gay, ele entra para lutar contra os direitos das mulheres, que, pronto, tem a bandeira feminista, ele entra contra o aborto, ele entra... Mas não tem nada mais para fazer a não ser pauta moral? Eles imaginam que é a pauta moral que vai fazer com que Jesus seja divulgado, como se a política fosse ferramenta de divulgação do cristianismo. Não. A política, ela não é o sistema de divulgação do reino de Deus. Para isso, Deus escolheu a igreja, não a Câmara dos Deputados. Para isso, Deus escolheu os púlpitos, não os palanques. Mas quando um cristão entra na política, a quem ele deve defender? Você perguntou. Muitos dizem, nós estamos lá para defender nossa igreja, ou para defender a igreja. Outros já dizem, não, eu estou lá para defender a minha denominação. Eu sou o representante da igreja A, da igreja B ou da igreja C. Eu estou aqui para, quando a igreja quiser fazer um evento, eu vou lá e consigo autorização para utilizar o estádio A, o estádio B ou a área pública. Eu estou aqui para defender os direitos para isenção de impostos. E é outro erro. Porque político bom não é o político que defende a sua religião. É aquele que governa para o povo. Aí pegam um texto bíblico, distorcem, porque a Bíblia diz lá que quando um justo governa, o povo se alegra. Mas o que é justo? Ah, justo é aquele que defende a minha religião? É isso? Não, justo é aquele que dá ao outro que é de direito. Isso é justiça. É dar ao outro que é de direito. A pessoa pode ter Bíblia debaixo do braço, ela pode ser cristã, ela pode ser de qualquer religião, mas se ela sacia o outro do seu direito, ela não é uma pessoa justa, ela não é um político justo. Portanto, a pessoa cristã, ela pode, se quiser, entrar na política, trazer com ela princípios que Jesus ensinou, esquecer um pouco a pauta moralista, porque a moral é para ser pregada na igreja. Se você acha que tem uma questão moral que precisa ser ensinada, ensina no culto de domingo, no culto de quarta-feira. Mas você não pode forçar pessoas de outras religiões a abraçar a moral que é tua, não deles. Portanto, se o cristão quiser entrar na política,
Faça, você deve fazê-lo, mas nunca para defender o interesse dos cristãos, mas sim para defender a igualdade e o direito de todos. Perfeito, perfeito. Então, acho que vou ver se eu consegui entender bem a sua ideia. Na verdade, eu acredito, ou acreditava, vamos ver até o final do papo, que não que eu acredito, mas eu tento evitar dialogar com política. Na verdade, não gosto nem muito de entrar nesse assunto. Quem me convenceu foi o Eliezer, então a culpa é dele, se tiver culpa é ele. Mas o Eliezer me convenceu, falou, cara, mesmo que você não gosta de dialogar com a política, tem pessoas boas aí que gostam e acho que precisa de escutar um pouco o que o Cecílio tem para falar, que são coisas bem interessantes. Então, pensando nessas pessoas que gostam de dialogar, eu acredito que é importante a gente estar falando sobre esse assunto. Mas eu falo que não. Um exemplo, eu não gosto de dialogar, mas me peguei em muitos momentos sendo necessário dialogar com a política. Não teve como eu fugir dessa realidade. Na verdade, então, quando você entra na política, não é para você defender o reino de Deus, mas vamos colocar assim, mas para defender o reino terrestre, esse momento terrestre aqui, essa passagem nossa pela Terra. Eu falei alguma besteira ou não? Ou então, Guilherme, é um pouco subjetivo essa questão. Porque o que é o reino de Deus? O Perfeito. problema é que a gente acredita que o reino de Deus, a gente, inclusive eu, tá? A gente comete o mesmo erro dos contemporâneos de Jesus. A gente acha que o reino de Deus são estruturas. A gente acha que o reino de Deus são corpo eclesiástico. A gente acha que o reino de Deus é o templo. E não é. Quando eu entro na política com os princípios cristãos e faço um bom trabalho em prol da sociedade, isso é reino de Deus. É eu estar sendo um mensageiro de Deus dentro da política, trazendo justiça social. Você quer algo mais reino de Deus do que justiça social? Por exemplo, o que Jesus disse em Mateus? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu sou alguém envolvido na política, mas a forma como eu atuo é para o bem de todos. Eu procuro equidade, igualdade, justiça. Eu procuro defender os mais ofendidos, os que têm menos oportunidades. Procuro uma forma de impedir injustiças. Quando eu faço isso, eu estou defendendo o reino de Deus. Quando eu faço isso, eu estou levando o reino de Deus para o mundo, sem impor a minha religião, sem impor a minha fé. Mas eu estou levando o reino de Deus através de atos políticos. A questão é, se eu entendo o reino de Deus como o avanço político da igreja, é uma coisa. Agora, se eu entendo o reino de Deus como Jesus disse, que uns diriam, ei-lo aqui, ei-lo acolá, e na verdade não está em lugar nenhum. O reino de Deus está em nós. Então, se eu entendo como Jesus ensinou, se eu sou um político cristão, justo, fiel, que defende o mais fraco, que faz de tudo para igualar a sociedade, eu estou levando o reino de Deus junto comigo. Assim, se eu sou um jogador de futebol e sou uma pessoa honesta, uma pessoa que não sai por aí estuprando ninguém, igual os jogadores hoje estão na moda fazer, se eu sou um artista e através da minha arte promovo sabedoria, conhecimento, ao invés de pornografia, mentira, enganação, o reino de Deus é levado quando a gente consegue oferecer ao mundo o outro lado da moeda. O mundo está lá corrupto, ladrão, mentiroso, adúltero, e eu levo para ele justiça, igualdade, amor, fidelidade. Eu, sem pregar, estou pregando. Não, perfeito, perfeito. Cecília, assim,
uma coisa que a gente tem observado muito hoje é que, com paixão, com vontade, a gente tem ali um político da parte, seja um na direita, o outro na esquerda, os dois se dizendo cristãos, os dois colocando as suas pautas ideológicas como sendo, como é que fala, eu faço isso por conta da minha, porque eu sou cristão. Então, por isso, só para poder citar dois nomes assim como exemplos, vamos dizer assim, dentro no PSOL, por exemplo, nós temos o Henrique Vieira, que então de esquerda, tá, um pastor progressista e tudo mais, e nós temos, por exemplo, na direita, nós temos ali o Nicolas Ferreira, por exemplo, duas personalidades ali que defendem o que defendem coisas diferentes, muitas vezes mutuamente se atacam, mas ambos se dizendo cristãos, o que mostra que parece que o cristianismo de um não é o cristianismo do outro. Até que ponto essa coisa da política partidária não está afetando ou comprometendo a divulgação do evangelho ou o exemplo cristão no mundo? Olha, eu, antes de mais nada, assim, considero tanto o pastor Henrique quanto o Nicolas pessoas muito inteligentes. Ambos são muito inteligentes, embora completamente diferente um do outro. Uhum. Mas o que eu percebo, e o meu diapasão, é sempre que eu ouço alguém falar na política, mas fazendo-se valer da Bíblia ou da palavra de Deus na política, eu sempre procuro pensar da seguinte maneira: se essas palavras que essa pessoa está falando poderiam ou não sair da boca de Jesus. Jesus diria o que o pastor Henrique diz? Jesus diria o que o Nicolas fala? E a partir daí eu consigo vislumbrar melhor qual daqueles com quem eu concordo mais ou que eu concordo menos. Entretanto, eu acredito que se ambos não trazem para dentro da igreja a veemência da defesa partidária que fazem na Câmara, eu acho que eles podem pensar completamente excludente. Respeitem um ao outro, um tem um ponto de vista, o outro tem outro ponto de vista. O que não se pode é demonizar o outro lado e beatificar o seu lado. Porque a verdade é que na política, embora ela seja essencial, embora não exista vida sem política, mas a verdade é que não há inocentes na política. Não há. E quando você demoniza um lado e beatifica o seu lado, você está cometendo o mesmo erro que o outro lado faz. O lado do extremismo. E aí cessa-se diálogo, cessa-se conversa, e só sobra acusações, mentiras, fake news. E é o que eu tenho visto hoje, particularmente na igreja. Você, por exemplo, falou agora sobre a questão de esquerda e direita. Talvez o que eu diga agora, eu vá gerar desacordo dos dois lados. Tanto quem é um pouco mais para a esquerda, como o pastor Henrique, como quem é mais à direita, como o Nicolas, talvez todos discordem do que eu vou dizer, mas esse é o meu ponto de vista. Para mim, o evangelho é uma linha reta. Uma linha reta. E as bandeiras partidárias e as ideologias são linhas sinuosas. O evangelho sendo reto, a direita, ela vai fazer assim e vai encostar no evangelho. E sai, e volta, e encosta no evangelho de novo. E sai, volta e encosta no evangelho de novo. E o evangelho sendo reto, a esquerda, ela sai, entra no evangelho e sai de novo. Entra e sai. Porque eu consigo enxergar pontos coerentes dos dois lados. Para mim, a incoerência maior é quem deveria abraçar o evangelho e abraça a ideologia. O evangelho é completamente reto.
A ideologia tem pontos que são convergentes com o evangelho, mas muitos outros que são divergentes. Então me assusta como, por exemplo, a igreja, hoje 70% da igreja se diz de direita. Gente, me assusta a igreja dizer que é de direita. E me assusta a igreja, os outros 30% dizer que é de esquerda. A igreja tinha que ser do evangelho. E nos pontos que a esquerda corrobora com o evangelho, parabéns para a esquerda. E nos pontos que a direita corrobora com o evangelho, parabéns para a direita. Porque tanto a esquerda quanto a direita foram feitas por homens. O evangelho foi dado por Deus. O evangelho é reto. O evangelho vai direto ao ponto. A direita tem horas que acerta, tem horas que erra. Tem horas que acerta, tem horas que erra. A esquerda tem horas que acerta, tem hora que erra. Talvez, no seu ponto de vista, um lado erre mais que o outro, mas ambos erram. E também depende da época depende da época da história, né? Tem uma época em onde um lado é necessário, outra época o outro. Exatamente, exatamente. E é por isso que me preocupa é quando a igreja, nós começamos falando que o cristão pode ter liberdade para ter sua bandeira, o cristão pode ter liberdade para entrar na política, mas a igreja, ela não pode ter bandeira. A igreja não pode ter político de estimação, porque senão, você sabe o que acontece, Guilherme? A gente perde a voz profética que João Batista tinha. Não, concordo plenamente, é isso mesmo. Um dia, Herodes foi lá e quis dar um presente para João Batista. E João Batista falou assim, não quero não, não quero não. E logo depois, foi lá na cara de Herodes e falou assim, ó, tu é um sem vergonha que roubou a mulher, a mulher do teu irmão. Isso é voz profética. É não ter rabo preso com ideologia nem com político. Mas hoje tem pastor que está tão envolvido com um partido ou com um lado político que se ele quiser pregar a verdade, ele não pode mais. E Cecílio, eu quero a sua opinião para saber o que você acha, o porquê que você acha que essas pessoas deixaram cabeças boas, né? Que pessoas que têm cabeças boas, que têm uma boa teologia, ou que tinham até um certo ponto, mas parece que o evangelho não é mais suficiente, como você disse, eles já escolhem lados políticos e deixam que meio que o evangelho em segundo plano. Por que esse fenômeno está acontecendo tão fortemente nesses dias? Qual a sua opinião? Olha, eu vou te ser sincero, eu acho que uma coisa gerou outra. Eu acho que existe um percentual muito grande que tomou partido por poder e dinheiro. Poder e dinheiro. É poder de ter controle sobre uma TV, de ter uma licença, é o poder de ter voz ativa em como se governa o país. E é muito dinheiro envolvido, irmãos. É muito dinheiro envolvido. Só que aí, esses que casam com um partido, com a política, por causa do dinheiro e poder, faz com que o pêndulo vá para o outro lado. Porque eu sei que existem pastores que até não estão nisso por dinheiro e por poder. Existem algumas igrejas que são até pobres, que não estão nisso por dinheiro e por poder, mas se envolvem por duas questões. A primeira é o efeito manada, quando vê uma quantidade grande de igreja poderosa aderindo, adere junto. Então, umas estão ganhando dinheiro e poder, as outras são só Maria vai com as outras. E vai porque as grandes foram, as pequenas vão também. Mas existem outras que são a questão da ação reativa. Pô, eu não concordo com isso. Então, a forma de eu combater isso é eu ser o extremo disso. E aí, uma igreja que casou com a direita, a outra vai lá e casa com a esquerda para poder combater o que a outra está fazendo. Então, acaba sendo um desequilíbrio. Uns buscam poder e dinheiro, e com isso levam um monte de igreja menor, que é o efeito manada, e outros que buscam o efeito reativo. Tentam contrapor aquilo que está sendo feito, mas sem perceber, estão cometendo o mesmo erro.
com uma ideologia diferente, mas o mesmo erro de envolver a política na igreja. Isso. Perfeito. Então, se demanda o evangelho, ele demandaria do cristão um pouco mais de neutralidade? Seria correto afirmar isso? Não, eu não falaria dessa maneira. Hum. Porque o evangelho não é neutro. Neutro é sabão em pó, cara. O evangelho não é neutro. Neutro é o Brasil, a Suíça. Neutro é a Suíça durante a guerra. Mas por quê? O evangelho, ele vai direto ao ponto. Os homens é que criaram firulas. Na verdade, eu até vou mais além. Ser fiel ao evangelho é um ato de política revolucionário. Revolucionário. Você ser fiel à mensagem do evangelho, sem se deixar influenciar nem pela ideologia da direita, nem pela ideologia da esquerda, é olhar para o mais pobre e amá-lo sem se preocupar de ser acusado de comunista. Mas também, ao mesmo tempo, defender uma pauta ou outra que tem a ver com a moral cristã, sem se preocupar em ser taxado de extremista da direita. Você conseguir ser fiel ao evangelho é um ato revolucionário dentro da política. Uhum. Entende? No meu ponto de vista, é mais difícil você ser fiel ao evangelho sem tomar esquerda ou direita do que escolher um dos lados e achar que tudo que aquele lado prega está correto e tudo que o outro lado prega está errado. Às vezes se dá uma falsa impressão, você é chamado de isentão hoje em dia, né? De isentão, tá em cima do muro e tudo, só que na verdade você não tá em cima do muro, você tá equilibrando em cima de uma corda. Então é uma posição muito mais difícil porque você recebe pedrada dos dois lados, né? Mas é bem, como é que fala? Alguns momentos é bem tentador você escolher um lado, né? Eu recebi muita ajuda do pessoal da esquerda. E nesse momento de fragilidade, a gente fica meio que tentado a ir muito para esse lado, né? Porque, querendo ou não, com a caridade, com aquela salvação momentânea, você fica tentado a querer também escolher um lado. E eu, verificando se meu som tá ligado aqui, e eu percebi também isso em algumas pessoas que, em momentos de fragilidade também, elas escolheram um lado na política e é bem complicado nesse momento, né? Tentar ser coerente dessa forma, porque realmente pega a gente num momento de fragilidade. Pois é verdade, e assim, isso vê-se dos dois lados, o Guilherme, não só do Sim. lado da esquerda. Dos dois lados. Eu acho que, e aí mais uma vez, qual é a diferença do evangelho? O evangelho você consegue amar e fazer o bem sem esperar nada em troca. Sem esperar nada. Você consegue amar alguém que inclusive não te ama. Você consegue estender a mão inclusive a quem vai te abandonar. E você percebe, por exemplo, nas ideologias que é o seguinte: enquanto você está ditando a cartilha que eles pregam, você é bem recebido. No momento em que você tem algum desacordo, você se torna o capeta. Então, o evangelho diz: ame seus inimigos. As ideologias dizem: os amigos são bem-vindos. Os diferentes são abandonados, são perseguidos e são mortos. Então, percebe a diferença? E aonde a arapuca que a igreja está caindo? A igreja está caindo na arapuca de dizer: eu sou uma igreja de esquerda, se você é de esquerda, pode frequentar meus cultos, mas se for de direita, frequenta a igreja XYZ. Como assim, gente? Olha que absurdo. A Bíblia fala que os facciosos são obras da carne, Sim. São sendo carnais. Então, comete-se essa mentira fraudulenta, e aí você percebe quem é do evangelho e quem não é do evangelho. Eu tenho certeza, você estava lá sendo ajudado, você disse aí, pelo pessoal de esquerda. Existem pessoas de esquerda que são cristãos, e existem outras que, no momento em que você tiver um desacordo do que eles acreditam, pronto, eles te abandonam, porque não estão ali por amor, estão ali para ter mais um adepto da ideologia que eles possuem.
Isso bateu muito com a frase que na época eu até disse pra minha esposa, eu falei, bom, são gente boa, estão ajudando a gente, mas pisa no calo. Aí a gente vai saber que bate um pouco com essa sua explicação, né? Realmente, quando você pisa no calo, você consegue ver que ser humano que é, com quem a gente tá conversando, né? Uhum. Mas é que nem quando você tá na igreja também e tá muito tempo congregando ali, você é o irmão amado, paz, não sei o que, querido e tal. Aí até o dia que você sai da igreja, o pessoal não te liga mais. A gente sabe que isso acontece, né? Claro que não é todo mundo. Mas, Cecílio, um outro movimento que eu acho interessante observar também é uma turma muito grande que gosta de cooptar Jesus, assim, eles criaram Jesus segundo a sua imagem, conforme a semelhança da sua própria ideologia. Então alguns vão falar assim, Jesus era de esquerda, aí ele vai trazer um monte de versos bíblicos, um monte de passagem para poder falar que Jesus era de esquerda. Outro, não, Jesus era de direita, aí ele vai trazer um monte de outras passagens e tudo para poder dizer que Jesus era de direita. Jesus, ele dá algumas pistas de posicionamentos políticos ou algumas diretrizes que se aplicam à vida política? Olha, essa é uma pergunta Perigosa? perigosa, capciosa. Capciosa? Olha, eu chamei, falei para o Guilherme que te chamaria aqui porque você aguentava pancada. Se depois tiver que aguentar. vamos ver. Olha, alguns dizem assim, Jesus era comunista. Afinal de contas, ele repartiu o pão e o peixe. Outros dizem, não, Jesus era armamentista. Você não vê que ele mandou Pedro comprar uma espada? E as pessoas sequer, meu Deus, as pessoas que dizem isso não sabem a blasfêmia que estão dizendo, porque sequer leem o contexto da história. Porque, inclusive, no texto, na sequência do texto, diz que Jesus mandou que Pedro fizesse isso para que ele fosse contado entre os bandidos. então, Jesus diz, Pedro, vai lá compra uma arma. Aí embaixo, ele disse isso para que se cumprisse a escritura e eles fossem contados entre os bandidos. Mas pronto. Então, há sempre uma forma de se interpretar. Mas a verdade, gente, olha só, é que sequer existia capitalismo e comunismo na época de Jesus. A verdade é que esquerda e direita foi criado na época da Revolução Francesa. Como é que querem atribuir a Jesus, 2000 anos atrás, conceitos que só foram criados há poucos anos? Ah, não, Jesus é de esquerda. Ah, é? Eu não sabia que Jesus tinha participado da Revolução Francesa. Não, Jesus é de direita. Gente, Jesus não era nenhum nem outro, até porque esses conceitos foram criados agora. Como é que eu vou pegar isso e vou dizer assim, não, vou transportar isso para 2000 anos atrás para encaixar Jesus de acordo com a minha filosofia? E a verdade é essa. Não apenas a figura de Jesus, mas a Bíblia sofre isso todos os dias. A Bíblia é interpretada de acordo com o cliente, de acordo com a gente procura encontrar na Bíblia aquilo que a gente já acredita no nosso coração. A gente não procura na Bíblia algo que mude o nosso coração. A gente lê a Bíblia procurando justificativas para aquilo que a gente já acredita. E é a mesma coisa que fazem com a figura de Jesus. O de esquerda vai ler a Bíblia dizendo, tá vendo como é que Jesus era de esquerda? Tá vendo como que Jesus era comunista? E o de direita vai encontrar também a mesma coisa. Porque não procuram em Jesus um exemplo a seguir. Procuram em Jesus aquilo que eles já são. Então, é isso. Então, um ateu vai ler a Bíblia e vai encontrar Jesus, um Jesus ateu, como ele era. Então, eu acredito que nós não conseguimos definir Jesus por essas nomenclaturas, até porque ele viveu bem antes dessas nomenclaturas existirem. Se bem que Cristo está sentado à direita do Pai, né? Então, acho que dá pra gente... E no último dia, os bodes estarão à esquerda, né? Ah, tá vendo? Olha aí. E, aliás, Jesus não tinha nada de flamenguista, porque ele disse ser de Santos. Tem esses indícios, Bíblia, né, mano? Meu Deus do céu, não começa com meter futebol, não, que eu já meto uma, Guilherme. Se ele falar futebol, já falo logo que Deus é flamenguista. Acabou. Porque no dia que Jesus morreu, o céu ficou negro e o sangue rubro desceu. Olha só, então, rapaz. O sangue rubro meu Deus do céu. Me arrepiei todo aqui agora.
tomar uma bebida aqui. Cecília, a gente está caminhando mais ou menos para o final. Acho que estamos. A não ser que o Guilherme ainda tem mais uma renca de perguntas aí, né? Não sei. Cara, igual eu falei, é um assunto que eu realmente nunca parei para conversar, primeira vez. Só os papos ali soltos com o Eliezer mesmo. Então, mas se eu fosse pensar mais em política, eu acho que teria um pouco mais pro lado do Cecílio. Então, é uma coisa que eu tô tentando ainda absorver aqui o papo, mas uma pergunta, eu acho que você já respondeu, por isso que eu tô tomando cuidado com as palavras. Mas no ambiente litúrgico, você acha que deve se falar de política? Qual seria o limite? Porque foi uma coisa que me incomodou muito no Brasil, na época que eu estava lá. Isso já faz um bom tempo, hein? Em 2010, nem 2010, porque eu estava numa igreja mais centrada, mas em 2009, via muitos políticos tomando lugar de algum momento ali na liturgia, para poder falar de assuntos que muitas vezes a gente não estava nem um pouco afim de ouvir, muitas vezes a gente chegava lá para tentar até mesmo sair desse ambiente, né? Quando era o ano eleitoral, a gente queria sair um pouco desse ambiente e você via aqueles políticos pegando o microfone, falando em público, alguma coisa que eu particularmente não gostava tanto. Mas quando o pastor tocava em assuntos como vamos tentar fazer aqui como se diz, um abaixo-assinado para poder asfaltar a rua. Isso eu já gostava mais, quando era a iniciativa da igreja. Qual que você acha que é o limite, até onde podemos ir com a política dentro desse ambiente litúrgico? Olha, o Guilherme, é assim, se dentro da igreja, suponhamos, eu sou pastor de uma igreja, temos ali 200 membros. Aí um irmão fala assim, pastor, eu tenho sentido uma aptidão política e eu quero ajudar a comunidade e vou me candidatar a vereador. A igreja me apoia? A minha resposta é não, a igreja não te apoia. A igreja não apoia ninguém. E aí é mais um erro que a igreja tem cometido. A igreja não deve, o pastor não deve indicar ninguém. Não deve. Isso se chama voto de cabresto. E nós já não estamos mais nesse período da história do Brasil. Durante as eleições, agora recente, quantos pastores foram flagrados em pregações e no meio do culto dizendo: irmão, quem não votar no meu candidato pode sair da igreja. Como assim, gente? Já não há democracia, já não há liberdade. A Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Que liberdade é essa? Que eu não posso nem votar em quem eu quero. Se você é de direita, sai da igreja. Se você é de esquerda, sai da igreja. Isso são ovelhas gordas. A Bíblia fala sobre as ovelhas gordas, que expulsam as outras do aprisco. Então isso chega a soar um absurdo. Então aí aquele irmãozinho está lá na igreja, ele é um membro fiel, ele é uma pessoa assídua, quer ser candidato. O que eu diria para ele é, meu irmão, é assim, eu posso orar por você, eu posso dizer, irmãos, o irmão aqui, ele teve um chamado de Deus para a política, nós vamos orar para que, se for a vontade de Deus, ele possa ir bem, mas você é livre para votar em quem você quiser. No final do culto, o irmão vai estar ali na porta, se você quiser bater um papo com ele, conversa com ele, pergunta quais são os projetos que ele tem para nosso bairro, quais são os projetos que ele tem para nossa cidade, qual é a bandeira que ele vai levantar em prol da população, e se ele conquistar o seu voto, vote nele. Mas se você não se sente à vontade em fazê-lo, busque mais informações, porque isso é politizar a igreja. É ensinar a igreja a pensar. Não é dizer, vote nele porque eu estou mandando. Vote nele porque esse é o nosso candidato. Vote nele porque ele vai ajudar a nossa igreja. Gente, quem tem que defender a igreja é Deus, é o Espírito Santo, não é o político. Até porque 98%, 99% dos políticos que entraram para a política para defender a igreja se corromperam e envergonharam o nome do evangelho. Então, aquele irmãozinho é membro da igreja, quer ser candidato, ok. A gente ora por você, até te apresenta, mas deixando claro que você não é o candidato da minha igreja. Agora, se chega um político famoso, e fala, pastor, posso ir domingo na sua igreja? Pode. O senhor me apresenta? Se já for político,
se já for alguém eleito, apresenta, irmãos, olha, estamos recebendo ali o deputado, é uma autoridade, recebam ele com alegria, ponto. Pede voto para mim? Não. Não, mas a gente fecha uma parceria? Não. Porque eu não acho que a igreja tem a autoridade de vender o voto do seu povo. E o povo tem que começar a pensar por si. Ah, porque o pastor é um homem de Deus, o pastor é... Bem, se o pastor é um homem de Deus, e eu acredito que seja, que pelo menos boa parte deles, como é que tem um que defende a esquerda e um que defende a direita? Então um deles é do diabo, né? Não, são homens. E como homens, têm seus pensamentos e seus pontos de vista diferentes. Eu não posso dizer que um pastor é do diabo porque ele é da direita. Eu não posso dizer que um pastor é do diabo porque ele é da esquerda. Mas eu posso dizer, sim, que tem muito pastor de Deus que está dando lugar ao diabo. Quando pega o microfone e ao invés de pregar o evangelho, entrega o microfone na mão do político para fazer campanha dentro da igreja. Uhum. Até me desculpa por criar mais uma. Acho que está dentro Não, sem dessa problema. pergunta que eu quero fazer também. Como um cristão, então, deve enxergar um político? Porque, bom, não é como Deus. Então, como um cristão deve enxergar um político? Acho que até mesmo para tentar resumir essa ideia que você está falando. O cristão deve enxergar o político como uma pessoa normal, gente. O que são os políticos? Os políticos são os representantes do povo. Ou seja, por que criou essa função política? Porque era muito difícil, por exemplo, na Grécia Antiga, na democracia como foi criada, você simplesmente discutir uma lei com 1 milhão de pessoas falando na ágora, né? Ah, você o quê, você o quê, você o quê lá, você o quê? Então, calma lá. Ao invés de termos 1 milhão de pessoas aqui discutindo um assunto, vamos eleger 10. E esses 10 representam o povo e discutem o assunto. É por isso que os políticos representam o povo. Quando a pessoa olha para um político, ela tem que ver lá, é aquela pessoa uma pessoa igualzinha a mim. E por ser igual a mim, ela me representa. Então ela me representa falando aquilo que eu gostaria de falar. Mas, gente, olha só, não sejamos inocentes, né? Os políticos hoje, principalmente do Brasil, não representam ninguém. Até os votos que eles fazem é tudo por causa dos lobistas. Você sabe quem são os lobistas? Os lobistas são os representantes das grandes empresas que, quando têm interesse em uma causa ou em uma votação, em um projeto de lei, esses representantes das empresas vão aos deputados e dão presentes para os deputados. Olha, votem a favor ou votem contra, que nós damos um presente para vocês. E os lobistas, na verdade, é que comandam quem vota para sim e quem vota para não. As pessoas dificilmente estão lá dentro representando o povo mesmo. Até porque, se representassem o povo, a vida do povo estaria melhor do que está hoje. Exatamente. Perfeito. Cecílio, pelo menos eu acompanho política desde 2014. Antes disso, era, como se diz, Você começou a acompanhar a política porque você se apaixonou pela presidenta, não é isso? Ou porque ela atrapalhou a Copa do Mundo. 2014 foi quando o gigante acordou. Mas assim, aquilo ali meio que despertou, trouxe uma consciência política para todo mundo, uma participação da sociedade e tudo, e foi ali que deu também um clique ali para mim. Mas eu percebi assim, antes disso as pessoas nem perguntavam um pro outro em quem você vai votar, ninguém se preocupava com isso. No máximo, não, eu votei nele, mas isso não dava problema nenhum. Foi passando o tempo, naquele tempo ali o negócio já estava assim, já começou a ficar meio violento. 4 anos depois, mais ainda, depois ainda mais ainda, a gente percebe que hoje as pessoas estão falando pouco, mas você percebe que muita gente deixou de se falar, muita gente deixou de conversar, rachas dentro de famílias, rachas no meio da igreja e etc. O que você diria para essas pessoas, para aqueles que supostamente se dizem cristãos, vamos dizer assim, se dizem cristãos, mas acabaram se deixando
deixaram entrar esse ódio no coração, deixaram entrar essa confusão, essa divisão. O que você diria para essas pessoas hoje, se você tivesse que dar um recado para elas? Olha, eu diria para as pessoas que deixaram que motivações políticas e ideológicas interferissem em seus relacionamentos, em suas amizades, em suas famílias, em sua congregação, se arrepende. Se arrepende que dá tempo ainda. Eu disse durante uma das nossas falas que Jesus mandou a gente amar e dar a vida pelo nosso inimigo. Jesus estava na cruz, e lá na cruz, ele orou dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ele estava orando pelos homens que estavam matando ele. Você já imaginou Jesus parando de falar com Maria, porque Maria era do partido A e ele era do partido B? Ah, não, a Maria é dos saduceus e eu sou dos fariseus, então não falo mais com a minha mãe. Você já pensou que coisa absurda? Não, você já pensou que coisa absurda? A nossa liberdade e democracia nos confere o direito de pensar diferentes, de forma diferente. Eu posso torcer para o Flamengo, o outro para o Corinthians, outro para o Palmeiras, o outro para o Vasco, o outro... Eu tenho essa liberdade. Eu posso ser cristão e o meu vizinho pode ser candomblessista. E o outro pode ser ateu. Um pode ser de direita ou de esquerda. O de esquerda acusa os de direita de roubar. E os de direita acusam o de esquerda de roubar. E, sinceramente, gente, inocente nessa história são as pessoas que estão passando necessidade, que ganham um salário mínimo e não conseguem pagar a conta da luz, da água, fazer compras, pagar aluguel, comprar roupa. Os inocentes são esses. Agora, os cabeças dos dois lados, tem ninguém inocente. E eu estou vendo famílias sendo destruídas para defender culpados. Talvez um seja mais culpado que o outro, talvez, ou talvez não. Talvez só não se descobriu tudo de um ou de outro. Mas não há inocentes. Perder amigos por causa de bandeira política, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, se você se diz cristão e rompeu amizades, relacionamentos por causa de política, se arrepende. Procura a pessoa que você rompeu com ela, reate essa amizade, porque a amizade vale mais do que qualquer política. Durante esse período todo, tem pessoas que eu cansei de ouvir, isso eu confesso, que eu cansei de ouvir. Eu já não ouço, eu troco o canal, eu já não ouço. Mas eu não perdi nenhum amigo. Porque sempre que eu percebo que a amizade está abalada, eu corro atrás e falo, não vamos deixar isso abalar a gente, não. Porque o teu amor e a tua amizade vale mais para mim do que qualquer bandeira política. Isso. E onde é que o pessoal pode te encontrar, Cecílio, se o pessoal quiser ouvir mais aquilo que você tem a dizer sobre diversos assuntos? Olha, pode Onde é que eles te me encontrar no Instagram. Pode me encontrar no Instagram. Só que agora, qual é o meu Instagram? Que eu não sei. Eu acho que é @CecílioFernandesJR. Eu acho que é isso. @CecílioFernandes. A gente vai colocar na descrição também do vídeo. O pessoal vai achar. Eu acho que é ou @CecílioFernandes.jr ou eu acho que é isso. CecílioFernandes.jr. Isso mesmo. Se eu não me engano, é isso. É isso mesmo. Eu só tenho. Ah, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui, não vai dar pra focar, não. Não dá para ver, não, mas é isso mesmo. Não. Deixa eu ver esse aqui, pronto. Depois eu mostro. Coloca Eu só queria, se tiver, eu não sei se tem pelo menos mais um minuto ou dois. todo o tempo do mundo. Só falar de Fica à uma vontade. A gente só. Mas pode falando à vontade.
A gente vive na Europa, eu vivo em Portugal, vocês vivem na Bélgica, o Guilherme já viveu na Espanha, e graças a Deus, pelo menos aqui em Portugal eu tenho visto isso, devido à imigração, o cristianismo está tomando um fôlego. Mas é pouco, mas está tomando. Por causa dos imigrantes que estão chegando. Imigrantes que eu digo aqui em Portugal, por exemplo, de Angola, do Brasil, chega muito cristão do Brasil. E dá um pequeno fôlego. Na Espanha, tem os cristãos que vêm da América Latina e que estão dando um fôlego no cristianismo na Europa. Mas o cristianismo na Europa, gente, esteve a ponto de acabar. O cristianismo na Europa esteve a ponto de ser erradicado. O europeu comum, graças a Deus, há exceções. Essa semana que passou, visitei uma igreja portuguesa e fiquei até muito contente. O pastor pregou muito bem. Mas é raridade você ver o europeu de raiz que segue o cristianismo. E a razão disso é porque durante séculos, a igreja na Europa foi casada com o governo, foi casada com a monarquia, foi casada com o poder do Estado. Tanto que quem coroava os reis eram os padres, era o Papa, que dizia que os reis eram os representantes de Deus na terra, e os reis podiam fazer o que quisessem com o povo. E o povo não podia dizer nada, porque estariam blasfemando contra o próprio Deus. A verdade é que o que aconteceu na Europa foi que o Estado, se bem que a concepção de Estado veio muito depois, mas podemos generalizar que o Estado, o governo, usava a igreja para manter o povo sob a sua exploração. Só que ao longo dos anos, veio o período renascentista, vieram as revoluções, e as pessoas abriram a mente. E a primeira coisa que eles tiraram da mente foi a fé em Deus. A ponto de, agora eu vou usar um escritor de esquerda, né, que vai ter gente que vai tremer até os ossos, a ponto de Karl Marx dizer que a religião é o ópio do povo. O meu medo é que o Brasil esteja indo pelo mesmo caminho. É a religião que usa o poder para se estabelecer. É o poder que usa a igreja para silenciar o povo. Apenas faça o que eu quero. O problema é que novas gerações se levantam, e as gerações que se levantam questionam as anteriores. E hoje, o Brasil, que diz que está sofrendo ou passando por um grande avivamento, daqui a 100 anos, pode ver o cristianismo acabar. Isso só não vai acontecer porque quem cuida da igreja é Deus. Isso só não vai acontecer porque o propósito de Deus é maior e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas a tendência é que aquilo que o Brasil chama hoje de avivamento, que na verdade é mais uma imposição religiosa, utilizando a ferramenta da política, vai repetir o que aconteceu na Europa. Durante um período, as pessoas serviram à igreja e ao Estado como se fossem uma coisa só. Mas depois de um tempo, o Estado ficou firme e a igreja esteve a ponto de acabar. Então, igreja, acorda. Você não precisa do Estado para estar viva, você precisa do Espírito Santo. Você não precisa de um político para te defender. Deus é o teu advogado. O cristão pode estar na política, mas a igreja precisa ter liberdade e isenção para pregar o evangelho. Muito bom, muito bom. Já pode chamar uma pessoa para converter agora, hein? Mas não, foi muito, não, é sério mesmo, eu acho que
a sua fala foi bem necessária, realmente. É algo que eu já tinha pensado já também, nesse sentido, que quem cuida da igreja, no final, é Deus, e da onde a gente menos espera, é onde ele vai tirar a, como fala, da onde vai vir a luz, né? Da onde a gente menos espera, dos imigrantes, de pessoas que aparentemente são menos cultas, né, do que os europeus, e é dessa forma que Deus está trazendo de novo esse fôlego, né, para a Europa. Amém. Eliezer, Exatamente. algo a É isso dizer? aí. Para quem está em casa e nos acompanhou até aqui, você acha que esse assunto foi pertinente? Você acredita que esse assunto vai ajudar pessoas a abrirem os olhos, enxergar melhor? Então, ajude na divulgação desse material. Você pode fazer isso, se você não quiser, como se diz, amolar ninguém, mandando ali, compartilhando, apesar de que isso também é muito bom. Mas deixa um comentário. Você vai fazer com que esse vídeo chegue em muito mais pessoas. Então faz aquela tríade, né? Se inscrever no canal, curtir, acione o sininho. É mais do que agora, é mais 3, só vai só aumentando, né? Para o algoritmo poder entender a relevância desse assunto para que muitas pessoas possam receber isso. Imagina, eu sei que você também está cansado de Lulas e Bolsonaros e esquerdas e direitas e briga política, por isso que esse assunto, o Guilherme teve tanta resistência com esse assunto, porque todos nós estamos assim, por aqui com esse assunto. No entanto, é um assunto que ele precisa de voltar, só que ele precisa de voltar nessa forma. Gente, vamos nos virar para aquilo que de fato importa e nos desintoxicar de todas essas marcas que ficaram em nós. Então, acha relevante o assunto? Você tem condições de poder contribuir para que a gente possa ir agora sarando, curando os corações aí através desse tipo de conteúdo aqui, tá bom? Cecílio, como você viu, né? Cecílio Fernandes.jr, não é isso? O arroba dele lá no Instagram. E fique ligado aqui com a gente, tá bom? Que em breve temos mais aqui no Intersecção Podcast. E até mais para vocês. Falou, Cecílio. Falou, Falou, pessoal. Guilherme. Falou, Cílio.